Na Bíblia, a gente encontra mulheres que, nossa, mudaram o rumo de nações inteiras. Vidas cheias de poder, de fé, de uma influência absurda. Só que tem um detalhe. O final da história delas, muitas vezes, é um silêncio total. Ou então um julgamento super pesado que quase ninguém conhece os detalhes. E aí fica a pergunta, né? Por quê? Por que esses finais são tão ignorados? A verdade é que esses desfechos, às vezes bem brutais, guardam segredos muito profundos sobre escolhas, sobre consequências e sobre o que a própria narrativa da Bíblia entende como justiça. É porque aqui a gente vai ver que o fim delas não é só uma notinha de rodapé, sabe? Pelo contrário, é o clímax da jornada de cada uma. É o momento que revela tudo sobre as sementes que elas plantaram a vida inteira. Então, bora mergulhar nisso. Bom, nossa primeira parada é a história de uma mulher cujo destino foi selado num piscar de olhos. Uma única hesitação. A história dela virou uma lição, sabe? Daquelas que atravessam o tempo, sobre o perigo de se apegar demais às coisas. Essa história é, talvez, um dos exemplos mais diretos de um julgamento, instantâneo. A ordem na fuga era bem clara. Não olhe para trás. Simples assim. Mas ela olhou, e o simbolismo disso é fortíssimo. Pensa bem, ela não foi só punida, ela virou literalmente parte da desolação que ela não conseguiu abandonar no coração. E essa história marcou tanto, mas tanto, que o próprio Jesus usou ela como um alerta, um aviso muito poderoso para gerações futuras. A lição principal aqui é que se apegar àquilo que Deus já condenou, bom, isso pode ter consequências fatais e eternas. Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa ideia de causa e consequência funciona em escala familiar, ao longo de gerações. A gente vai olhar para a queda de duas mulheres interligadas, a famosa e infame rainha Jezabel e a neta dela, Atalia. É uma verdadeira história de plantar e colher, que durou décadas. Se a gente pensar numa árvore, Jezabel foi a raiz. Foi ela que transformou o reino de Israel num centro de idolatria, de perseguição a profetas. Foi o começo de tudo. Já Atalia, a neta, foi o fruto podre dessa árvore. Ela pegou essa herança de corrupção e levou para um outro nível, lá no reino de Judá. Olha, o fim de Jezabel não foi por acaso, não. Anos antes, depois de uma trama terrível dela para matar um homem chamado Nabote, o profeta Elias cantou a pedra, deu a sentença dela. E aconteceu exatamente como ele disse, detalhe por detalhe. Quando foram buscar o corpo para enterrar, os cães já tinham feito o que a profecia dizia. Um final brutal, né? Mas que espelhou uma vida de muita crueldade. E a neta seguiu direitinho aos passos da avó, viu? Atalia tomou poder de um jeito, nossa, de uma violência que a gente mal consegue imaginar. Ela mandou executar a própria família, toda a linhagem real de Davi. Foi uma tentativa de apagar completamente a linhagem de onde viria o Messias. O que estava em jogo ali, espiritualmente falando, era gigantesco. Só que depois de 6 anos de um reinado de terror, a casa caiu. O legado de corrupção dela chegou ao fim. Acontece que tinha um herdeiro escondido. Ele foi revelado e Atalia, pega totalmente de surpresa, foi executada. A morte dela, então, foi mais do que só uma execução. Foi tipo uma purificação da linhagem real. Uma forma de limpar aquela corrupção toda que ela e a avó Jezabel tinham trazido. Ok, vamos mudar um pouco o tom agora, porque nem todo fim trágico na Bíblia é assim, violento. O próximo caso que a gente vai ver é o de Miriam. Ela foi uma grande líder, mas o fim dela foi silencioso e, ao mesmo tempo, muito melancólico e cheio de significado. Miriam era uma figura-chave, sem dúvida, uma profetisa. Foi ela quem liderou as mulheres de Israel naquela festa incrível depois da travessia do Mar Vermelho, um dos maiores milagres de todos. Mas a jornada dela também teve um deslize feio, um momento de rebelião contra a autoridade do próprio irmão Moisés, e isso trouxe um julgamento divino sobre ela, mesmo que por um tempo. E o fim dela, apesar de não ter sido violento, foi trágico pelo que ele representa. Ela morreu no deserto. Ela teve o mesmo destino de toda uma geração que viu milagres incríveis, viu o poder de Deus de perto, mas não teve fé suficiente para ir até o fim, para completar a jornada. O fim de Miriam é o retrato da promessa que ficou pelo caminho. Para fechar, nosso último caso é uma mistura de uma tragédia pessoal imensa com um destino quase profético. Vamos falar de Raquel. O final da vida dela deixou uma marca de dor tão profunda que ecoou por séculos. Raquel era a grande amada de Jacó. A história dela é toda marcada por uma espera muito longa para ser mãe.
E, de forma trágica, ela morre, justamente na hora de dar à luz o segundo filho, Benjamim. E pior, no meio do caminho, numa viagem. E tem um detalhe aqui que é de cortar o coração. No último suspiro, ela dá um nome para o filho que custou a vida dela, Benoni, que significa filho da minha tristeza. O túmulo dela, ali na estrada para Belém, virou um marco, um lugar que conecta para sempre a dor daquela mãe com o destino de uma das futuras tribos de Israel. Então tá, o que a morte de mulheres tão diferentes nos ensina? O que a gente tira disso tudo? Os finais delas, sejam violentos, silenciosos ou tristes, eles não foram aleatórios. De jeito nenhum. Eles foram, na verdade, a colheita final de uma vida inteira de escolhas. O padrão que aparece aqui é muito claro e muito forte. Para cada uma delas, existe uma linha reta entre suas ações e seu destino final. Pensa comigo. O apego da mulher de Ló levou ao julgamento instantâneo. A rebelião de Miriam, a morte antes de chegar na promessa. A crueldade de Jezabel, a destruição que já tinha sido anunciada. A maternidade de Raquel, a um fim triste, mas com um significado profético. Cada final é um espelho da vida que foi vivida. Então, o ponto central é esse. A visão de um mundo que a Bíblia apresenta é de consequências diretas. Não tem essa de azar ou sorte. O que a gente vê aqui é o princípio de plantar e colher, na sua forma mais pura. O final de cada uma delas foi o resultado exato do caminho que elas decidiram seguir. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se a vida é uma história que a gente vai escrevendo, o que o capítulo final revela sobre a história inteira? O que ele diz sobre as nossas escolhas, sobre o nosso caráter, sobre o legado que a gente deixa? A resposta, como a gente acabou de ver, pode ser tudo.